Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, acabamos de ouvir um maravilhoso louvor. Nosso irmão louvando a Deus, falando de expectativa. Diante deste louvor, eu gostaria de ler a palavra do Senhor. Você que está em seu lar, aonde você estiver, se você tiver uma Bíblia ao seu alcance, seja ela em forma de livro ou mesmo digital, abra juntamente conosco, ou consiga aí observar através do seu computador a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios de sábio Salomão, capítulo de número 13, versículo de número 12. Livro de Provérbios, capítulo 13 e versículo de número 12. A palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo 13 e versículo de número 12 nos diz: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Vamos ler também uma outra palavra. Vamos ler Carta aos Romanos, capítulo de número 8 e versículo 19. Romanos, capítulo 8 e versículo 19. Consiga aí achar na sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. Assim nos diz a palavra: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós fizemos uma leitura no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo de número 12, e também livro de Romanos, capítulo 8 e versículo de número 19. Eu não sei se você observou bem esta leitura da palavra de Deus, ela fala sobre esperança, e também aqui no livro de Romanos fala sobre expectação. Aí você se pergunta, o que é que o irmão quer trazer nesta noite para nós diante dessas duas palavras? Eu quero falar sobre expectativa, a expectativa cristã, aquela esperança do cristão, irmãos, a esperar, porque muitas vezes nós estamos em uma esperança e uma expectativa do que pode e que não pode acontecer. E esta palavra expectativa tem o seguinte significado: situação de quem espera em um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido. Esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Estado de quem espera um bem que se deseja e cuja realização se julga provável. Esperança que se transforma na probabilidade ou na possibilidade. Veja bem, meu irmão, meu ouvinte da palavra de Deus. A palavra expectativa nos traz algo interessante na vida do ser humano. E quando nós falamos área cristã, nós estamos falando de todos que são cristológicos, acredita no Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, veio em forma de homem para salvar a humanidade. Quando nós falamos desta forma, nós observamos que nos tempos em que estamos vivendo, todos os dias tem a expectativa. A expectativa é para qualquer um de nós. Não importa se a pessoa acredita em Deus ou não acredita, mas eu quero falar nesta noite aqui uma expectativa mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Que é expectativa, como eu disse aqui no início, ela é uma esperança, é algo que esperamos. E na leitura nós falamos sobre a ardente expectação. Muitos estão aguardando algo acontecer. Muitos estão aguardando chegar o próximo mês, a próxima semana, o final do ano, o início do ano. São muitas expectativas, como se relaciona-se a tempo, muitas vezes a outros assuntos familiares, ou muitas vezes assuntos profissionais, ou no seu dia a dia. Há uma expectativa para que veja o que vai acontecer no dia de amanhã. E quando se fala em esperança, é algo que nós, irmãos, colocamos a nossa fé em ação. Esperamos que aconteça, mas se nós não colocarmos, livro de Hebreus, capítulo de número 11
e versículo de número 1, o firme fundamento na nossa vida, nós não conseguimos esperar. Nós queremos adiantar as coisas. E aí essa expectativa na nossa vida, irmãos, ela se torna um atrapalho, porque nós queremos que aconteça no amanhã. Mas a vontade de Deus na minha e na sua vida, na vida do ser humano, não é como nós pensamos, não é como nós queremos. Porque a palavra do Senhor nos garante que a vontade do Senhor é no momento e no tempo de Deus. E aí nós paramos e pensamos e analisamos e dizemos, é verdade, eu tenho que esperar. Mas muitas pessoas não conseguem esperar. Muitas pessoas não têm paciência para esperar. Por isso que eu quero trazer essa palavra aqui nesta noite para você, meu irmão e minha irmã, né? Este assunto tão importante na nossa vida. Nós criamos uma expectativa tão grande em determinados assuntos e muitas vezes nos frustramos. Há uma frustração tão grande, mas muitas vezes também não é como nós queremos. É conforme a soberana vontade de Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, somos fracos, erramos todos os momentos. Então, na nossa vida, quem domina é Deus. Pode acontecer o que acontecer, mas Deus está no controle. Deus está vendo tudo. Desde a época dos nossos irmãos israelitas, quando estavam no Egito, lá sofrendo. Desde os nossos antepassados, irmãos, era desta forma. Eles tinham uma expectativa de um dia sair da escravidão. Mas e aí? Nos nossos dias parece que não é desta mesma forma? Há uma grande expectativa na nossa vida no dia a dia, irmãos. Livro de Salmos, de número 62, no verso de número 5, ele diz, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Olha só, irmãos, o salmista falando desta forma, ele queria dizer, o meu Deus sabe todas as coisas. Eu aguardo nele, eu espero nele. Porque do homem, muitas e muitas vezes nós não podemos esperar, não. Por quê? Porque o homem falha. O homem, muitas vezes, promete e não cumpre. E muitas vezes ele está ambicioso, ambicioso que ele é. Ele está com ambição. Essa ambição é que mata, irmãos. Ele está com uma ambição tão grande que ele acaba se adiantando nas coisas e falando coisas que não pode cumprir. E aí a expectativa daquele povo que está aguardando, irmãos, vai por terra. Porque aquela pessoa que teria que trazer aquele assunto, pedir para aguardar, pedir para esperar, que vai buscar, que vai tentar realizar. Mas não, muitas vezes traz um determinado assunto, a pauta, e a população, ou mesmo até aqueles que conhecem a palavra de Deus, que são cristãos, fica aguardando, acreditando. A esperança, irmão, a esperança, muitos falam que ela não morre, não é dessa forma. A esperança nossa, irmãos, não é no homem. A esperança nossa é naquele que criou o homem. Quem foi que criou o homem? É ele que domina sobre os homens, sobre tudo que há na terra. Mas muitas vezes nós não queremos esperar. Nós não queremos aguardar o tempo de Deus. Olha só, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que há tempo para tudo. Ah, mas eu quero para amanhã. Não. Essa expectativa que eu estou trazendo aqui nesta noite é para que possamos entender que isso acontece na vida de qualquer um. Ah, mas será que acontece só comigo? Será que eu estou muito ansioso para que aconteça? Eu queria que fosse amanhã. Não. Essa expectativa existe, sempre existiu. Não é só com você. Não é só com o cristão. É com todos. Veja a palavra de Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Esta palavra aqui, irmãos, é sobre João Batista. Eles achavam que João Batista era o Cristo. Eles estavam na expectativa que João, se declarasse o Cristo. A expectativa deles era tão grande que onde João estava tinha multidão.
E aí ele anunciava aquela palavra pesada, aquela palavra dura, raça de víboras, trazia a palavra de Deus. E ali as pessoas, através do Espírito Santo de Deus, eram convencidas, eram batizadas na água. E eles ouviam a palavra. Eles achavam que João era o Cristo que viria. Eles criaram uma expectativa e eles aguardavam a cada dia. Aí quando eles viram, observaram em João, eles disseram assim, alguns, quando nós olhamos pela palavra, eu creio que não é, esse não é o Cristo, não é o prometido. Esse não vem da promessa. Alguns perderam essa esperança. Tanto, irmão, que eles não aguardavam mais a vinda de Cristo. Quando Cristo, em forma de homem, apareceu, anunciando o Evangelho. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 5, a palavra diz: por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade e do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: há uma esperança, está reservada lá no céu. Qual é a esperança para o cristão? A volta de Cristo. Você confia na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? A palavra do Senhor, que o Senhor disse que ele voltará. Ele foi, aos céus, está à destra de Deus Pai, assim diz a palavra do Senhor. E ele disse que ele voltaria para buscar os seus filhos adotivos, os seus filhos que ele ali colocou diante do Pai, através da cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Voltaria, e lá teria morada para todos. O que é isso, irmãos? É que nós temos uma esperança. Essa expectativa, ela vai continuar até a volta de Cristo. Aí, irmão, mas quando vai ser essa volta? Olha aí, já começou a expectativa. Não sei, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que é conforme um ladrão. Olha como o ladrão faz. Ele chega e entra na casa a hora que você menos espera. Assim vai voltar a Cristo. A expectativa é grande, continua e vai continuar, irmãos. Por isso que essa palavra nos fala que a esperança está reservada para nós lá nos céus. É a volta de Cristo. A sua igreja. Quando fala igreja, fala em nós. Subindo nas mansões celestiais. Da qual já ouviste aonde, irmão? Na palavra. Essa palavra da verdade que é anunciada através do Evangelho de Cristo Jesus. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Veja essa palavra aqui, irmão. A lamentação era tão grande de Jeremias, que parece que não tinha mais força para aguardar. A expectativa dele parece que ele estava perdendo as esperanças. Como também a minha esperança. Mas será que vai acontecer? O que é que vai acontecer no amanhã? E no ano que vem? Irmãos, tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Há um velho ditado entre a comunidade, entre a sociedade, até os nossos antepassados, diz que não cai uma folha se não for na permissão de Deus. Eu apenas estou citando para você entender melhor. Isso é, não há nada que não aconteça que não seja da permissão de Deus. Muitas vezes nós falamos assim, meu Deus, mas não era para acontecer isso. Meu Deus, não era isso que nós esperávamos. Meu Deus, não foi isso que eu fiquei aguardando. Na nossa vida profissional, na nossa vida material em si, no nosso cotidiano, em todos os âmbitos, irmãos. Mas, irmãos, nós temos que orar a Deus, entregar toda a nossa vida, a vida da humanidade, da sociedade, da nossa comunidade, a vida do ser humano, tudo que acontecer aqui, nas mãos de Deus. Ele, conforme a sua palavra no livro de Salmos, onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder e ele conhece todas as coisas. Mas nós, como seres humanos, somos assim mesmo. Aí você diz, eu acho que agora estou entendendo por que a gente fica nessa expectativa, nessa esperança, aguardando que aconteça. Mas não aconteceu. Mas não foi a minha vontade, é a vontade de Deus que prevalece. A vontade de Deus prevalece na vida do cristão.
Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu já citei aqui nesta noite. Agora vou ler para vocês. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Para nós aguardarmos, para nós termos essa esperança, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Mas é que muitas pessoas, muitos cristãos, estão perdendo esta fé. A fé dele parece que está tão pequenininha. A palavra diz que se você tiver fé do tamanho, do que? Num grãozinho lá de areia, de mostarda, como eles dizem, que é tão pequenininho, faremos coisas grandes. Uns falam umas coisas aí, irmãos, de montanha, não sei o quê, mas não é bíblico. Eu digo, a sua fé pequenininha, conforme Jesus sempre falava, homem de pequena fé, é porque ele não acreditava. Ele já não esperava que acontecesse. Você imagina quantos milagres Jesus fez? Mas eles esperavam que vinha alguém para socorrê-los, curá-los, libertá-los, renová-los. Não esperavam, irmão. Parece que já tinham perdido essa esperança. Mas nós, irmãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós que somos cristãos, que vivemos pela palavra, irmãos, esta esperança, irmão, na nossa vida, ela não pode deixar de ser latente. Essa expectação do dia de amanhã, do que irá acontecer, é normal na vida de cada um. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos falhos. O único que não é falho, que é perfeito, é Deus, é Jesus. Mas aí você fica se cobrando muitas vezes. Não é assim, irmão. Deixa Deus trabalhar. Eu não sei o que vai acontecer daqui um mês, daqui 2, é o ano que vem, não, nem você sabe, nós não sabemos. Há essa expectação. Sim, isso é normal. Por isso que nós temos que entender que essa expectativa na vida das pessoas, ela existe. E a palavra do nosso Deus nos mostra que essa esperança, ela tem que ficar viva em nosso coração. Tudo se procede do coração. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Apóstolo Paulo falando desta forma aos irmãos em Filipenses, ele estava dizendo, nós temos que aguardar, é Cristo na nossa vida, essa confiança nós temos que ter nele, é engrandecido em mim e você, seja na vida ou seja na morte, porque qual a nossa esperança depois da morte? Ressuscitar e subir para as mansões celestiais, para a Nova Jerusalém, como está na palavra de Deus, nas moradas celestiais. Depois, irmão, que morre, o corpo não serve mais para nada, voltará ao pó, é só alma, espírito. E isso aí é palpável? É material? Não, é abstrato. Isso vem de Deus na nossa vida, é o que nos move aqui, irmão. Mas não, as pessoas parecem que estão esperando algo material. Irmãos, muitas vezes nós esperamos sim, porque nós somos materialistas por natureza, mas vamos um pouquinho aguardar na área espiritual na nossa vida, que nós precisamos muito. Irmão, não acontece nada que não for da vontade de Deus, e Deus sabe trabalhar. Escute o que eu estou te falando nesta noite, meu irmão, perante a palavra de Deus. Deus sabe trabalhar. Eu não sei, você não sabe. Deus sabe de todas as coisas. Aguarde, espere. Olha a palavra esperar, vem de esperança. Mas, não houve, eu esperei tanto e não aconteceu, porque não era segundo a vontade de Deus. Queríamos nós que seríamos conforme a nossa vontade, mas não é, irmãos. É conforme a vontade de Deus na nossa vida. Isso nós temos que entender. Irmão, até aí eu entendo. Mas por que essa expectativa é do que vai acontecer? Como dizem as pessoas, a curiosidade.
Olha a palavra de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. A esperança do justo. Justificados nós somos através de Jesus, através de Deus, que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Justo, correto, certo. E aí a grande questão, a alegria nossa é justificada através de Cristo, através da palavra de Deus que Ele deixou para nós. Mas a expectação daquele que não conhece, ela vai perecer. Porque ele espera em quem, irmãos? Aquele que não conhece a Cristo, que não segue a Cristo, que não acredita em Deus. Ele vai aguardar o quê? Por quê? Ele vai aguardar as coisas materiais? São perecíveis. Mas as coisas espirituais não são perecíveis. Aí a grande questão daquele que conhece a palavra de Deus. Por isso que sempre a gente fala, irmão, busca conhecimento na palavra. Busca conhecimento de Deus. Oséias sempre falou sobre isso. Está lá na palavra do Senhor. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em quê? Conhecer a quem? A Deus. Conheçamos e prossigamos. Para que podemos entender os desígnios de Deus na vida do cristão. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, na parte B desse versículo. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para que saibais a esperança da vocação, riquezas da glória. Irmãos, o que você espera? O que nós esperamos? A vocação do homem e da mulher. Qual é diante de Deus? O que Deus tem falado com você? O que Deus tem mostrado para você? O que Deus tem trazido ao seu coração? Quais as riquezas da glória? A maior riqueza do cristão, irmão, é a glória do Senhor na sua vida. A herança nossa é essa. E fala que é dos santos. Por isso, irmãos, os cristãos é a diferença. Ah, irmão, mas isso... Irmão, a palavra de Deus que diz. A esperança, irmão, do cristão é Cristo. E a diferença neste mundo é aquele que crê em Cristo. Ele é diferente. Porque o seu modo de agir, o seu modo de pensar, a sua forma de aguardar é diferente. Por isso que nós temos que buscar, né, os frutos do Espírito no Senhor. Fala da paciência, da fé, da longanimidade. Fala da alegria, fala do amor. Fala do domínio próprio. Fala da benignidade. Isto é, irmão, só Cristo que coloca na nossa vida, nos nossos corações. E nós podemos exercer essas palavras, que todas elas encaixam na nossa vida, no nosso ser, mas que elas são espirituais. Você vê a fé? Você vê a longanimidade? Você vê a fidelidade? A fé? Você vê a mansidão? Você vê o domínio próprio? Não vê, irmão. Isso que as pessoas têm que entender. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 3, na parte B. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, justificação, purificação, só do cristão que está em Cristo. Mas, irmão, tem cristão que não está abalizado na figura, na pessoa de Cristo? Tem, irmão. Por quê, irmão? Porque ele parece que não conhece o Deus que ele serve. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Jesus que morreu e ressuscitou, está vivo. Ele não está lá naquela cruz, não, irmão. Nós não podemos adorar a cruz. A cruz para nós é libertação, é salvação, é simbologia. Ele morreu na cruz, mas não está na cruz.
Ele foi sepultado, diz a palavra, que colocaram ele no sepulcro. Mas ele estava lá quando chegaram as pessoas pela manhã. Você conhece a palavra? Você conhece a passagem? Não, ele não estava lá. E aonde está? Está à destra de Deus Pai. Está junto com Deus. Nós começamos a entender as coisas na nossa vida, irmão, a partir do momento que nós começamos a fazer, né, um ajuntamento, uma busca. Como foi a vinda de Cristo? Como foi que Cristo padeceu por nós? O que Cristo fez pela humanidade? Nós podemos fazer uma análise, irmão, e dizer assim: a minha expectativa vai se consolar, a minha alma, naquele dia. A minha expectativa é que eu seja consolado todos os dias pelo Espírito Santo do Senhor, e naquele dia eu subirei para as mansões celestiais, mesmo após a morte, porque a palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Os corpos serão transformados. Irmão, vamos começar a pensar nessas coisas. Eu sei, é muita tristeza aqui na face da terra. É pessoas querendo prejudicar as outras. É pessoas fazendo algo contra o ser humano, contra o seu próximo. Aqui, irmão, é sofrimento, é luta, é batalha. É um querendo derrotar o outro. Mas nós temos que ficar aqui, porque Cristo nos deixou aqui para nós anunciar a Ele. E dizer que Ele um dia vai voltar. E que as pessoas podem esperar nele. Essa expectativa do cristão, não há outra, irmãos. É só em Cristo, porque como eu disse bem no início, se você ficar aguardando no homem, você não vai conseguir vencer. O vencedor aguarda em Cristo. Todos, olha pela palavra de Deus, começa a ler do livro de Gênesis, lê o Antigo Testamento, lê o Novo Testamento, principalmente as histórias do Antigo Testamento. Todos aqueles que venceram, estamos falando em vencedores, esperaram em Deus, aguardaram em Deus. Não tinha solução para o seu caso, não conseguiria vencer a batalha. Mas quando a expectativa era grande de que algo poderia acontecer, eles aguardaram em Deus, esperaram em Deus. Por isso que a expectativa nada mais nada menos que a esperança desse povo. E nós somos deste povo de Cristo, irmãos. Livro de Isaías, capítulo 43 e versículo de número 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chuva, nem a chama arderá em ti. Vou repetir, irmãos. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Irmãos, vocês lembram da história? Quero aqui colocar esse versículo bíblico na história daqueles 3 jovens que entraram na fogueira ardente. Lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nome que eles pegaram depois, né, que chegaram à Babilônia, né? Irmãos, nem a chama arderá em ti. Quem estava com eles lá? Podem colocar eu e você, o cristão, irmão, nessas situações que eu acabei de ler aqui. Águas, correntes, rios, que a água é muito forte, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo. É a esperança nossa, é a esperança do cristão, é o que aguardamos todos os dias, que o Senhor falou, e eu tenho que crer, tenho que colocar minha fé em ação. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nem as águas submergirão. Você não vai afogar, não, fique tranquilo, que quando entrar no fogo, nem a chama vai te queimar, não vai arder em ti, porque o Senhor é que nos guarda, é o Senhor que está conosco. Por isso, irmão, que essa grande expectação do cristão é em Cristo Jesus, é em Deus.
não é no homem. O homem muitas vezes é usado como os profetas foram usados. Mas a expectação da salvação, de nós aqui vivermos uma vida como fruto da árvore da vida, que nós anunciamos aqui, falamos nesta noite, esses frutos na nossa vida, é através de Jesus, é através de Deus. Se não há Deus na nossa vida, irmão, o que seríamos de nós? A palavra diz que seríamos consumidos. Livro de Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que Jeremias falava dessa forma, se lamentando de tudo que aconteceu, o profeta chorão e outras coisas mais? A misericórdia do Senhor na minha e na sua vida, na vida da população cristã. Irmãos, Deus é justo. A palavra diz que Deus é justo e nós temos que ser também como Ele é justo. Justiça. Deus faz justiça, irmãos. Ah, irmão, você está pregando e falando de justiça. E o amor? A palavra diz que Deus é amor. Mas Deus é justiça. Tem muitos aí que estão levando a mensagem, a pregação, como dizem, só o amor, está esquecendo da justiça. Nós não podemos esquecer, irmãos. Deus, Ele é justo na minha e na sua vida, na vida do cristão. Ah, mas eu passo dificuldade, eu passo luta, querem me derrotar, estão falando coisas para me caluniar, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Irmãos, deixe que faça, entregue nas mãos do Senhor, entregue na mão de Deus. Ele sabe trabalhar. Eu volto aqui a falar para você nesta noite. O trabalhar de Deus na vida dos cristãos, irmãos, não tem igual. Olhe pela palavra de Deus, como Deus protegia, como Deus protege. A palavra de Deus, ela é fiel na minha e na sua vida. Passamos o que passamos. Esses jovens, é o que eu acabei de ler aqui, estavam lá exilados. Estavam lá e foram, o que eles fizeram com eles, irmão? Jogaram eles na onde? Dentro de uma fornalha. Por quê? Olha só, eu acabei de falar aqui. Porque eles, irmãos, não quiseram se dobrar para o mundo, como diz, para aquela estátua, para aquele decreto. Eles não quiseram se dobrar porque eles conheciam o Deus que servia. Eles foram acusados, diz a palavra de Deus, foram acusados injustamente. Ah, irmão, já aconteceu comigo, agora eu me lembrei. Tá vendo? Mas Deus nos dá o livramento. Deus está conosco, irmãos. Eu estarei contigo, diz a palavra do Senhor. Então não podemos perder a esperança. A esperança, irmão, não pode morrer na nossa vida. Ela tem cada dia mais crescer no nosso ser. Nós temos que aguardar em Deus. Volto a frisar para você aqui nesta noite, para nós. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, na parte A. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Confirmação aqui, irmãos, através do livro de Jeremias. Bendito o homem do bem, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Irmãos, a confiança, a esperança, a expectativa nossa, volto aqui dizer para você nesta noite, é somente em Deus. Não podemos esperar nada do homem. O homem é corrupto por natureza, sempre foi. O homem erra todo dia, toda hora. Mas a nossa esperança, a nossa confiança é em Deus. A nossa confiança é em Cristo. Nós somos cristológicos. Certo, irmãos? Então, nós temos que aguardar na palavra, conforme a palavra nos diz. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Pela lei, irmãos. A lei, quando foi colocada por Deus através das tábuas, ela, irmão,
ela em nenhuma forma aperfeiçoou. É porque aquele povo não tinha regras, não tinha normas. Deus deu uma lei para eles seguirem. Mas Cristo veio e não abrogou. Ele cumpriu a lei. Ela foi introduzida para melhor esperança, para esperar, para aguardar, para eles terem como seguir. A regra nossa hoje, atualmente, é a palavra de Deus. A nossa lei é a palavra de Deus. Nós temos que olhar por ela. Lógico que tem as leis aqui do mundo, que nós não podemos deixar, que nós sempre falamos que nós temos que aceitar as autoridades. Mas eu quero aqui colocar desta forma, irmãos, que essa esperança e essa lei que nos conduz, que é a palavra do Senhor, é que podemos chegar a Deus, é que diz na sua palavra. É o único momento, é a única forma, irmãos. Volto a dizer aqui nesta noite, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. O cristão não é melhor que ninguém, mas ele tem uma esperança. Ele tem a grande expectativa daquele grande evento naquele dia. E a expectativa da manhã, nós temos que aguardar no Senhor e dizer: Senhor, nos dê um dia melhor, nos dê um ano melhor. Fica conosco, nós temos que falar com Deus. Leva os seus anseios a Deus, irmãos. Amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, quando depositamos muitas expectativas em coisas ou pessoas, irmãos, corremos o risco de nos frustrar. Por isso é importante encontrarmos limites na hora de criar expectativas. As expectativas exageradas, irmãos, causam mais uma frustração, trazendo também insegurança e dor. Por isso, precisamos entender que a felicidade e o bem-estar podem ser encontrados em coisas mais simples que encontramos ou imaginamos, porque estão ligados diretamente ao essencial à vida do próprio cristão, que o Senhor é Salvador da nossa alma, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que o aguardamos com esperança. Veja aqui, irmãos, olha a palavra de Deus que nós trouxemos aqui nesta noite. Olha o que nós aqui estamos levando ao seu coração. Por isso que eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta noite, a grande expectativa que você está, eu não sei o que você está aguardando. Eu não sei o que você está pensando neste momento, ou há dias você vem pensando. Principalmente este evento que aconteceu no dia 30, você sabe. Principalmente no que vai acontecer após este evento. Mas, irmãos, ore a Deus em primeiro lugar. Fale com Deus. Essa expectativa, ela pode ser a melhor possível. E pode acontecer como aconteceu, irmãos, como nossos irmãos de Judá, que foram cativos para a Babilônia. Por quê? Porque o povo, irmão, abandonaram a Deus. O povo não buscava mais a Deus. Estavam servindo mais a Baal do que a Deus, a outros deuses. Irmãos, Deus conhece a cada ser humano aqui na face da terra. Mesmo antes de pensarmos, mesmo antes de falarmos, Ele sabe. Ele sabe, irmão. Ele sabe que você precisa. Ele sabe que os seus filhos precisam. Ah, irmão, nós estamos passando num vale. Mas, irmãos, Deus muitas vezes permite que nós andamos no vale por determinado tempo. Mas Ele é o Deus dos montes. Ele entra conosco no vale, tira nós do vale e leva nos montes, nos lugares altos. Ah, irmão, mas vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, não sei quanto tempo. Volto aqui a frisar para você a palavra do Senhor. O tempo é de Deus. Irmãos, quando nós olhamos pela Bíblia Sagrada, Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Deus se calou por 400 anos. Você acha isso pouco? Quanto tempo o pessoal ficou no Egito? Também a mesma quantidade? Mas um belo dia, Deus se lembrou daquele povo. E aquele povo ainda continuava com esperança. Aquele povo aguardava o libertador. E Deus mandou Moisés, através do Espírito Santo de Deus, na vida dele,
levar aquele povo, conduzir aquele povo. E aquele povo foi liberto. Você não sabe, irmãos. Nós não sabemos. Estamos na expectativa de dias melhores. Mas se eles não vierem, ou algo que vir, glorifique e adore a Deus da mesma forma. Não deixe a sua fé se abalar, irmão. Você continua com a sua fé viva em Cristo Jesus, em Deus. Porque do homem não podemos esperar muita coisa não, irmãos. Deus usa muitas pessoas. Deus usa muitos homens. Nós sabemos. Mas vamos aguardar em Cristo. A nossa expectativa tem que estar em Cristo Jesus. Quero deixar aqui, encerrando essa programação nesta noite, um versículo bíblico. Anote aí, irmão. Livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 3. Quero deixar para cada um de nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Analisa esse texto bíblico, irmãos. Analisa esta palavra de Deus. E você vai ver que esta expectativa, esta esperança nossa, irmãos, está naquele que pode nos conduzir às mansões celestiais, à vida eterna. Para nós cristãos, que confiamos e cremos na sua palavra. Quero aqui deixar esta palavra para você nesta noite. Eu quero aqui deixar esse pequeno ensino da palavra de Deus, porque quem nos ensina é Cristo Jesus. E que você nesta noite fique aí remoendo esta palavra, fique com esta palavra no seu coração, para que você possa dizer, eu estava pensando coisas e aqui, e pensando assim, pensando assim. Através dessa palavra você vai acalmar o seu coração. Você vai entender o trabalhar de Deus. Você vai entender o que Deus quis dizer para você nesta noite. E que a sua palavra possa penetrar no seu coração e você dizer, agora eu estou tranquilo. Agora Cristo trouxe uma calmaria na minha vida. Por onde você passares, nós lemos aqui nesta noite, as águas não submergirão. Se entrares no fogo, a chama não arderá em ti. Pense nisso, irmãos. Deus é comigo, Deus é com você, Deus é com o seu povo, Deus é com os seus filhos. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agradeço ao nosso Deus e a cada irmão, a cada irmã, a cada família que estamos ouvindo nesta noite. Aqueles que também não puderam, por um motivo ou outro, nos ouvir nesta noite, que Deus abençoe, irmãos. Sempre estaremos aqui aos sábados, assim que Deus permitir. Muitas vezes, alguns sábados, a gente não pode vir, irmãos. Temos algo aí a fazer e nós não podemos estar aqui. Mas sempre estamos aqui, quando Deus nos permite, nós trazemos a sua palavra, conforme ela é, para os nossos corações. E que em Cristo Jesus, Deus possa lhe abençoar grandemente. Vamos aqui, unirmos em fé nesta noite, realizarmos mais uma oração para encerrarmos esta programação. E após a oração, ficará convosco um lindo louvor que vocês possam meditar também na canção. Vamos falar com Deus? Oramos. Querido Deus, Pai eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Tu és o mesmo Senhor ontem, hoje, eternamente, e a sua palavra nos garante, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, meu Deus. Nós estamos aqui nesta noite agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida de cada um que está nos ouvindo e aqueles que também não puderam ouvir. Eu lhe peço, Jesus, aqui está este caderno de oração, Jesus amado. Este caderno elencado nome de pessoas. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor sabe qual o problema, qual o motivo deles citarem os seus nomes para as orações aqui nesta rádio, Senhor. Estende as suas mãos poderosas nesta noite sobre cada um dos teus filhos, que aqui estão os seus nomes.
Visita eles nesta noite, Jesus. Visite o seu lar, a sua família. Entra com a providência, Senhor amado. Eu não sei, meu Deus, se é falta de alguma coisa, mas o Senhor provê. Senhor, se for enfermidade, Tu és médico dos médicos, Senhor. Cura nesta noite, Jesus. Liberta, renova, Jesus. Nos dê graça para continuar, Jesus, te louvando e te adorando e agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa a nossa cidade de Campo Grande, o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Abençoa o nosso Brasil, a nossa grande nação, Senhor. Abençoa a todas as autoridades que provêm de Ti, Senhor. Seja elas militares, eclesiásticas, militares judiciárias. Senhor, militares também, meu Deus amado, que muitas vezes estão passando por muitos momentos difíceis, o Senhor sabe, meu Deus. Por isso que eu estou te dizendo nesta noite, Senhor de glória e Deus eterno, toma o primeiro lugar em nossas vidas, Jesus. Estenda as suas mãos, abençoando o teu filho, o irmão João, que está à frente desse trabalho nesta rádio. Abençoa o seu lar, a sua família, visita cada dia, Senhor amado. Dá-lhe força, graça, sabedoria para continuar nesta jornada. Grande e soberano Mestre, abençoa, Senhor amado, as famílias, Senhor. Dê amor nos lares, dê paz, dê alegria. Nos livra de todo mal, Senhor. Livra do homem maligno, Senhor. Livra aquele que quer o mal nosso, Jesus. Aqueles que estão fazendo e falando coisas, meu Deus, que não estão no seu agrado, Jesus. Que não está, Senhor, fazendo conforme a tua vontade. Deus, abençoa toda a liderança, Senhor. Todos que estão à frente de um trabalho, meu Deus. Abençoa grandemente a comunidade cristã em todo o mundo, Senhor. Livra, Senhor, aonde estiver. Dê graça e força para continuar obedecendo a tua palavra, meu Deus. Senhor amado e Deus de misericórdia, toma, Senhor, cada um de nós nas suas mãos nesta noite. Abençoa a continuação deste trabalho aqui nesta rádio. Abençoa o dia de amanhã, Senhor. Nos dê uma noite de sono tranquila, Senhor. Que a nossa expectativa, Senhor, é a esperança da tua volta na nossa vida. Que o dia de amanhã está nas suas mãos, Senhor. Que tudo que nós entregamos nas suas mãos, Senhor amado. Entra com a providência nesta noite. E o Senhor sabe, meu Deus amado, aonde, Senhor amado, o Senhor entrar com a providência nesta noite. Livra, Senhor, os teus filhos, Senhor. Livra, Senhor, da fornalha ardente. Livra, Senhor, das línguas mentirosas, Senhor. E me ande canta labás. Deus de glória e Deus de poder, toma o primeiro lugar em nossas vidas, Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um dos irmãos que nos ouviu nesta noite. Que o Senhor possa abençoar também, Jesus, a cada um que não pôde nos ouvir. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o nosso Jesus possa lhe abençoar grandemente. Deus o abençoe. Ouça este louvor.